Vambora, mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E a gente abre aqui esse vídeo falando sobre o jogo da Copa do Brasil. A CBF oficializou o horário e a data do jogo do Fluminense na Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. E, bem, data, horário, mas não local. Vou falar do local já já. A data e o horário. Na quarta-feira, dia 26, o Fluminense joga fora de casa contra o Águia de Marabá. É um jogo único. E o jogo terá ali no horário, o horário de 7h30 da noite. Um horário um pouco mais cedo, mas dentro do que é padrão no meio de semana, né? A transmissão da partida será exclusiva do Prime Video, do Amazon Prime. Muitas partidas dessa primeira fase, das 40 partidas, se eu não me engano, 21 não tem transmissão confirmada ainda. Que doideira, né? Isso num mundo hoje em dia onde você pode simplesmente pegar um sinal, botar a câmera e largar um sinal infinito no YouTube, eu acho que é uma loucura. Ainda mais com uma Copa do Brasil que diz que paga tanto. Mas, enfim, né, o do Fluminense tem transmissão exclusiva do Prime Video, e aí, aquela história. O Prime Video deveria patrocinar a gente aqui, né? Ou então não, né? Eu já faço tanta propaganda pra eles que eles nem precisam patrocinar. Mas é porque, assim, porque aí você assina o Prime Video já tem um ano todo com o Brasileirão, né? O Fluminense deve jogar lá pelo menos umas 4, 5 vezes durante o Campeonato Brasileiro e pode acabar jogando durante a Copa do Brasil também, como vai jogar essa primeira rodada. Por que eu falei em relação a não saber o local ainda? Porque segundo a CBF, o estádio lá aparece como a definir, não aparece nem o estado onde vai ser o jogo. O Águia de Marabá tem o seu próprio estádio lá na cidade de Marabá. Só que esse estádio, o regulamento da CBF mudou para esse ano, aumentou as 4.000 pessoas, que está lá no regulamento da Copa do Brasil, que precisa ter de capacidade no primeiro ano, na primeira fase, né, para ter no estádio. E por conta de uma confusão, pelo que eu fui pesquisando aqui, fui apurando e tal, tem uma confusão mais política ali em relação ao estádio, a questão da cidade, a questão do presidente do Águia de Marabá. O time não deve jogar em Marabá. No ano passado, na terceira fase, quando eles enfrentaram o São Paulo, eles levaram o jogo para Belém, para o Mangueirão. Mas há de se considerar que a torcida do São Paulo nacionalmente é maior do que a torcida do Fluminense, então compensa para o Águia de Marabá levar esse jogo para o Mangueirão, e existia, já na terceira fase, uma série de regulamentações determinando a questão de capacidade dos estádios. Então, por isso, o jogo teve que ir para Belém. Dessa vez, como não é uma venda de mando, né, esse negócio de levar pro jogo pro estádio Mangueirão, não é uma venda, é o próprio Águia de Marabá que organiza, vende ingresso, etc. E como é primeira fase, o limite de capacidade é bem menor, o que está sendo definido pelo presidente do Águia de Marabá, a preferência deles, é que esse jogo vá para o estádio em Parauapebas, que é uma cidade que fica a pouco menos de 200 quilômetros de Marabá, um pouco mais ao sul, Belém está ao norte. O estádio Rosenão, que fica lá em Parauapebas, tem uma quantidade, uma capacidade um pouco maior, comporta e é o desejo que seja a casa do Águia de Marabá para esta primeira fase de Copa do Brasil contra o Fluminense. Bem, aí sobre a dúvida, né, que a galera às vezes tem em relação à dificuldade, tanto de ir, mas são uma galera menor, tem inclusive a torcida Flupebas, tá? Flupebas, se eu não me engano, que é lá de Parauapebas, torcedores do Fluminense. Mas a questão também logística pro Fluminense. Perto de Parauapebas existe o aeroporto de Carajás, é um aeroporto muito pequeno, mas que, enfim, tem capacidade de ter voo comercial, então o Fluminense poderia fretar para lá, pode fretar inclusive para Marabá, que já é um aeroporto um pouquinho maior, mas que teria que percorrer quase 200 quilômetros de ônibus, inclusive a logística que a gente aqui do Jornada, né, eu que devo ir para esse jogo, se a gente for fazer, a gente provavelmente vai por Marabá, pela facilidade financeira da parada, sai mais barato do que ir para Carajás. Não é uma opção ir por Belém, tá? Só para vocês terem uma noção, se você sai de Belém até Parauapebas, a gente está falando de 700 quilômetros, a distância maior do que Rio-São Paulo. Então daria para o Fluminense fretar. Só que lá na CBF, na hora que a CBF divulgou, alguns jogos estão sem definição do estádio, mas já com a definição do estado. Aparece lá que, por exemplo, jogo do Olaria, aparece lá um RJ, mas ainda não tem um estádio. No caso do Águia de Marabá, não aparece nem o estado do jogo. O Fluminense, no ano passado, participou da intermediação que fez com que o Sampaio Corrêa não mandasse o seu jogo na terceira fase, o seu jogo com o mando, em São Luís,
e sim mandasse o jogo em Cariacica, vendendo o Sampaio Corrêa o mando de campo dele. Por que é interessante para o Fluminense isso? Trazer o seu jogo um pouco para mais perto e facilitar a logística. Pro Fluminense não é interessante, tá? E isso é muito ruim pra galera que é dessas cidades um pouco mais afastadas ouvir, mas, enfim, é o pensamento interno do Fluminense. Não é interessante jogar em cidades como Parauapebas pela dificuldade que você tem em logística. Então, pro Fluminense é muito melhor jogar em Cariacica, ou até mesmo jogar em Brasília, que é um voozinho direto e tal, com alguém bancando isso. No caso de um jogo em Parauapebas, isso também dificulta mais em relação à possibilidade de classificação, né? Porque você vai ter ali um estádio que obviamente vai ter muito tricolor, vai, mas vai ter todo um cenário mais pró-Águia de Marabá, porque é o mando deles. Então, eu não duvidaria do Fluminense também começar a tentar agir nos bastidores para trazer esse jogo, tirar esse jogo de Parauapebas, conseguir de repente uma proposta de um grupo que compre jogos para Cariacica, por exemplo, e falar, olha, compra, eu não recebo nada, tá? Pode pagar só o Águia de Marabá, eu abro mão de receber algum valor por essa venda desse jogo aqui, para eu poder ter o jogo mais perto. Eu não duvidaria. Então, por isso, até a gente ainda não comprou passagem lá para Marabá, tá esperando a confirmação da CBF, mas hoje o desejo é isso, que a gente tem de informação o desejo é da diretoria do Águia de Marabá, de que esse jogo seja em Parauapebas, até porque pro Águia é R$1 milhão de cota para jogar a primeira fase, mas é mais de R$1 milhão para jogar a segunda fase. Então, para eles jogar num campo onde eles provavelmente teriam condições de tentar a classificação, lembrando que é jogo único, o empate vai para os pênaltis, para eles também pode ser que seja um cálculo mais interessante. Vamos aguardar a marcação desse jogo, porque esse jogo é daqui a... Meu Deus do céu, daqui a 15 dias esse jogo eles não marcam, é inacreditável. Sobre Otávio, tá? Informações apuradas aqui também por a gente do Jornal da KTO 1902, e que a gente começa a entender melhor um pouquinho o negócio. Como falei, tentaria alguns contatos hoje durante o dia, conseguir... Mas a verdade é que, mais uma vez, o negócio tá difícil de conseguir muitas informações, tá? A verdade é essa. Mas a gente vai tentando apurar com várias frentes ali para poder tentar saber como tá correndo o negócio. O Fluminense tem um desejo, tá trazendo aqui informação completinho. O Fluminense tem o desejo de ter um camisa 5 a mais. É um desejo. 5, 9 e 10 são as 3 posições que se julgam que o Fluminense está carente. A camisa 10, como eu falei, o pensamento até o último sábado, não era de contratar um camisa 10. Quando eu falo isso, eu até pego o celular aqui para ver se vai que chegou uma mensagem aqui de quem eu tava falando sobre esse assunto diretamente, mas não tinha nada, não. Então, a ideia ainda não é um camisa 10. Existe um medo, porque a janela fecha agora, no final do mês de fevereiro, e o Ganso vai fazer esses exames ainda, então, enfim, como é que vai ficar a situação a respeito de ir pro mercado contratar no final? Um camisa 9 é estudado, pela informação que eu tinha até anteontem, não havia um nome já negociado ali com o Fluminense, e que havia sim um camisa 5 já negociando com o Fluminense. Esse nome saiu ontem no GE. Globo, que é o nome do Otávio. A gente já vinha monitorando ali o nome do Otávio, mas sem conseguir a confirmação. E após sair lá no GE, a gente conseguiu confirmar, porque aí quem não queria confirmar passa a confirmar, porque já viu que o nome saiu, né? E o que eu consegui sobre o Otávio é o seguinte: a situação dele lá no Atlético Mineiro, e a gente vai ter aqui um vídeo falando, um trecho falando do Guilherme Frossala, do Atlético Mineiro, para saber se a contratação é boa ou não, enfim, tentar entender o 2024 dele. A situação do Otávio, ela é o seguinte: quando o Cuca chegou lá, ele disse que contava com o Otávio, e o Otávio fica. Só que vem agora, o Otávio tá no banco, jogou 1 minuto do Clássico contra o Cruzeiro, por exemplo, pouco tem jogado, perdeu o destaque que teve em algum momento no ano passado, e tá escanteado. Tem o Fausto Vera, por exemplo, que foi um pedido do Milito, você tem alguns outros jogadores, e que ele não é nem a primeira opção. Do lado do Fluminense, o que aconteceu? Um integrante da comissão técnica do Fluminense, aí eu não consegui confirmar, até recebi que era o Mano Menezes, mas não é informação que eu confiei muito, então um integrante da comissão técnica do Fluminense fez contato com o Otávio, falando esse mesmo discurso, de que olha, vem pra cá, que você vai jogar, que você vai ter condições de desempenhar até mais do que no Atlético Mineiro, aqui, vem pra cá pra você poder jogar aqui. E a situação atraiu o Otávio, porque é óbvio, se ele tá no Atlético Mineiro, por mais que o Atlético nesse ano
pareça ter, sei lá, um investimento um pouco maior que o do Fluminense, mas vão jogar as mesmas competições. Na verdade, o Atlético até joga menos, né? O Atlético não joga o Super Mundial, joga só a Sul-Americana igual o Fluminense. E aí, olha, você vai ter um destaque maior aqui, que você vai ter chance de jogar. E jogador gosta de jogar, gente. Essa balela de que jogador gosta de ficar encostado só recebendo salário, isso não faz muito sentido. São poucos os casos disso. Então, ó, vem pra cá que você vai conseguir jogar, até porque jogar faz ele renovar contratos maiores, né? Enfim. E isso atraiu o Otávio. Qual que é o problema? O Otávio tem contrato com o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro já sabe que tá no final da janela. É difícil achar jogadores quando você deixa problemas para resolver no final da janela. E só vai liberar com o pagamento de um valor considerável. O Atlético tá nessa. Olha, eu tenho o Otávio é banco aqui, ele tem contrato. Se o Fluminense quiser, vai ter que pagar. E aí o pagar é que a gente ainda não descobriu o valor que o Fluminense vai ter. Provavelmente está vendo na negociação, talvez mandar jogador para lá, mas qual jogador sobrou para o Fluminense mandar jogador hoje para o Atlético se agrade? Porque com o Atlético Paranaense era um pouco mais fácil isso em relação ao Isaac. Vai jogar Série B e tal. Agora com o Atlético Mineiro, a exigência já é mais no nível do Fluminense. E a gente não tem mais muitas moedas de troca. Então, o negócio, nesse momento, ele caminha nessa dificuldade de como o Fluminense vai fazer para o Atlético Mineiro liberar o jogador. O resumo hoje é esse. E aí vem a minha crítica ao Fluminense. Quando a gente fala de um camisa 10, eu consigo abster ali o Fluminense da culpa, porque, pô, em uma semana teus dois camisa 10 se machucam. Né? Um tem um problema de coração, o outro cai e quebra a clavícula. Então, assim, por mais que precisasse de um outro Ganso e etc., era um pedido que a gente já falou isso 200 vezes, né? Era uma crítica da torcida há um bom tempo. Pô, você perde dois na mesma semana, você tem, né? Você não tem como ir mais. Não tinha como o Fluminense adivinhar e no 1º de janeiro tá indo buscar um substituto pro Ganso sem saber que o Ganso teria problema nos exames. Então, se o Fluminense for desesperado agora no mercado. Um camisa 9, por mais que já fosse falado, já fosse um pedido, o Fluminense tentou, consultou, mas o Cauã Elias foi vendido pro Shakhtar numa negociação que foi sim um pouco rápida. Então o Fluminense acabou de perder o seu camisa 9. Ir ao mercado agora, no final da janela, no desespero, faz algum sentido que você acabou de perder um jogador. Um volante não, gente. Quem que o Fluminense perdeu, quem que o Fluminense não teve, a ponto de julgar que precisava ir agora buscar um camisa 5? O Cuejar? Vai lá, mas o Cuejar já foi agora. Eu tava viajando quando saiu a negociação do Cuejar, já era dia 12, dia 10 de janeiro. O Fluminense deixou isso muito pro final. E aí aquele negócio, quem chega no final da brincadeira, vai fazer compra no mercado no final do domingo, sei lá. Você só vai achar a xepa da parada, irmão. Porque não vai ter, porque as coisas vão ser renovadas, as verduras e legumes vão ser renovadas na segunda de manhã. Então, é muita analogia de mercado que eu tenho feito, né? Enfim, então a situação é mais complexa. Agora, o Otávio foi mal, foi bem, etc. A gente traz o Guilherme Frossá aqui. Ele mandou um áudio pra gente, ele até mandaria um vídeo, mas tá fazendo uma reforma no estúdio dele lá, uma troca de estúdio. Mandou um áudio, opinião de Guilherme Frossá, lá do canal do Frossá, jornalista especializado em Atlético Mineiro, sobre o Otávio. Salve, Gabriel, um abraço para você, um abraço para todo mundo do Raiz Tricolor, aqui Guilherme Frossá, repórter setorista do Atlético em Belo Horizonte. Estou aqui para falar um pouco sobre o Otávio, né? O Fluminense está tentando aí tirar o volante do Galo, e estou aqui para falar um pouco sobre esse jogador que, para mim, perdeu um espaço muito grande neste ano e faz sentido a negociação, mas passa longe de ser mau jogador, tá? Isso eu já posso dizer desde o início. Acho que o Otávio tem uma passagem interessante no Atlético, ele realmente perdeu espaço, especialmente no segundo semestre de 2024, nesse início de 2025, mas até então era um jogador muito importante para o elenco. O Otávio chega ao Atlético em 2022, primeiro por empréstimo, ele pertenceu ao Bordeaux da França, depois o Atlético compra o jogador em definitivo, e em todas as temporadas ele tem um número alto de partidas, né? Foram 40 jogos em 2022, 47 em 23, né? 22 era ali o Turco Mohamed, depois o Cuca, em 23 o Kudê, depois o Filipão, e 50 jogos em 2024, inicinho com o Filipão e depois com o Gabriel Milito. O Otávio sempre teve um número muito grande de jogos, sempre foi ali um titular ou um cara muito importante
pro elenco. E sempre foi um jogador regular. É um primeiro volante mesmo, não é um cara que joga de camisa 8, é realmente aquele cabeça de área, é um volante destruidor de jogadas e um pouco menos construtor. Então não esperem o Otávio, né, progredindo muito em campo, pisando na área, não é a dele, é o típico camisa 5, mas é um bom marcador, é um cara que, pelo menos a média de atuações dele no Atlético foi de um bom marcador, um cara que se posiciona bem, um cara muito firme na marcação, tem uma característica de força física também muito interessante. E estranhamente, ano passado, ele caiu muito de produção, muito, especialmente no segundo semestre, né? Eu tenho para mim que foi uma questão de confiança, ele teve alguns erros em alguns jogos que acabaram acarretando em gols adversários, e aí ele foi perdendo a confiança e, de fato, no final da temporada ele esteve em mau momento. Ele termina um ano como reserva, o Fausto Vera, que era um jogador da confiança do Gabriel Milito, chega e toma a posição, e o Otávio vira um suplente do time. E em 2025 eu até imaginei que ele fosse resgatar ali uma condição de titularidade, né, ou brigar um pouco mais para jogar mais, mas o Atlético começa o ano com o Alan Franco como primeiro volante, né? O Franco, que era um jogador que jogava como segundo homem de meio nas últimas temporadas, vira esse camisa 5, até em função da chegada do Gabriel Menino, ex-Palmeiras, ao Atlético. O Cuca encontrou ali o Alan Franco como primeiro homem e o Menino tem sido esse segundo volante, e o Otávio perdeu espaço. Ainda tem a concorrência do Vera, né? Nesse momento o Otávio tem até entrado um pouco mais nos jogos do que o Fausto Vera. O Otávio tem sido ali um primeiro reserva, vamos dizer assim, da posição, mas eu acho que por toda essa situação, né, da expectativa dele para jogar mais, por ser um cara que teve status de titular nas últimas temporadas e desde o fim do ano passado não tem mais essa condição, eu acho que faz algum sentido sim a negociação. É um jogador que tem um contrato importante no Galo em relação a salário, não é um jogador barato para o clube, já que o Cuca gostou do Alan Franco como primeiro volante, o Atlético ainda tem o Fausto Vera, trouxe o Patrick também do Palmeiras, que faz tanto primeiro quanto segundo homem de meio campo, e ainda está buscando outro jogador para a posição, né? Eu lembro aqui que o Atlético tentou por 2 vezes pelo menos tirar o Gregory do Botafogo, o Botafogo recusou as ofertas, mas o Galo tentou essa contratação, então me parece que o Cuca realmente pediu à diretoria atleticana mais uma contratação nessa posição, e aí faz mais sentido ainda uma liberação do Otávio. Então, em resumo, é um camisa 5 clássico, um cabeça de área, bom jogador, bom marcador, mas em alguns momentos teve deslizes e teve realmente atuações muito abaixo do padrão dele, inclusive, especialmente no fim de 2024 e início deste ano. Início deste ano é injusto dizer porque ele jogou muito pouco, mas no fim de 2024 com certeza é um cara que, quando tem confiança, é muito bom jogador. Ele oscilou, né, no ano passado mesmo, em 2024, ele chegou a ser um dos principais jogadores do time, com o Gabriel Milito, teve uma fase espetacular antes da chegada do Fausto Vera, dono absoluto do meio-campo do Galo, e terminou o ano com merecimento no banco de reservas, porque fez realmente partidas muito ruins. Um grande abraço, espero que tenha sido útil aqui esse meu relato. Boa sorte aí pro Fluminense na sequência da temporada, e precisando de qualquer coisa aqui ligada ao Galo, é só chamar. Tamo junto. Bem, um abraço ao Frossá, sempre muita gente boa aqui com a gente do Jornada, do Raiz Tricolor. Enfim, eu quero ouvir tua conclusão aqui embaixo, cara, porque assim me assustou a questão do valor. Não sabia que o Otávio era tão caro assim, a ponto de chamar a atenção financeiramente. Me assustou o fato do Atlético tá querendo um outro volante, porque se o Atlético tá querendo um outro volante, vai ser difícil ele liberar esse, mas às vezes não tá agradando, né? De verdade, eu acho que essa negociação, meu olhar, tá? Não é informação, ela tem tudo pra não ir pra frente. Acho que vai ser difícil, porque é uma negociação de 1 mês atrás, que voltou agora, e que parece que, se for pra frente, o que parece é isso, tá? Deixa eu deixar bem claro. É que se for pra frente, o Fluminense vai estar gastando mais do que deve no Otávio. Enfim, vamos ficar de olho, mas agora, eu prometi ontem e trago hoje uma análise um pouco mais arredondada já também, relacionado a tudo do Fluminense e do Otávio, beleza? Só dando os créditos também aqui ao amigo Lucas Tanaka, que foi quem me ajudou também nessa apuração toda do assunto do Otávio no Fluminense, beleza? Tamo junto, até a próxima, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, valeu!